Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast por aqui. Hoje mais um dia especial em que a gente tem sempre uma conversa muito legal. Hoje a nossa conversa vai, como sempre foi, ser especial, eu sempre digo isso. Mas antes precisamos falar de coisas importantes para a gente funcionar, né, Sim, Moisés? isso. A alegria do nosso coração são os nossos patrocinadores que estão apoiando esse projeto, esse programa e que são importantes para que a gente possa levar com qualidade todo esse conteúdo para vocês. E o primeiro é o Mundo de IA. Eu sempre falo que é uma empresa que é especializada em trabalhar com crianças, eventos, diversão, lazer e socialização. Eles se encontram lá no Shopping Boulevard e Parque Shop. É isso aí. Outro patrocinador que É. a gente sempre tem anunciado para vocês aqui é o Rafael Stephens, no primeiro piso lá do Shopping Bosque Grão-Pará, moda masculina, mas já tem alguns episódios aqui que eu tenho falado de algo muito especial, que é a possibilidade de você entrar em contato com eles pelo WhatsApp. Então você Isso. acessa a rede social deles, vai lá no Instagram, Rafael Stephens, do Grão-Pará, do Shopping Bosque Grão-Pará em Belém, e você acessa o contato de WhatsApp, você pode fazer as compras no conforto da sua casa. Rafael Stephens, moda de primeira qualidade masculina. Show de bola. E por último aqui, como é que você fala? Até Não menos esqueci. Não menos importante, importante, não tão importante que eu ia falar. Não menos importante é a Funny Hair, que é um lugar que promove a beleza infantil. Como o próprio nome já fala, a ideia é cortar o cabelo das crianças com uma qualidade incrível, ímpar. E você pode encontrar a Funny Hair lá no Shopping Boulevard. Leve sua criança que você vai ver, ela vai ficar muito feliz de estar cortando o cabelo na Funny Hair. É isso aí? exatamente. E hoje, para não ficar logo um mistério muito grande, nosso convidado já apareceu aqui, né? Uhum. Hoje o Moisés está de convidado, né, Moisés? Hoje o Rapaz, Moisés está aqui de convidado. Na verdade, ele não pode estar de convidado porque ele é aqui o dono da casa, né? sou hoje o entrevistado. Mas hoje ele está aqui para falar um pouco. Talvez muita gente que acompanha aqui o Completude não saiba algumas coisas da trajetória do Sim, Moisés Silva, né? sim, E sim, aí, hoje é um episódio legal para a gente poder falar um pouco da tua trajetória, da tua história, como chegou aqui, sim. né? A gente está fazendo isso aí fora da época de campanha, para ninguém desconfiar que tu vai ser candidato Não é? aí, que olha, meu número aí para Meu número vereador. é esse aí. Não, Vote em mim. não tem nada disso por enquanto, pelo menos. Tá precisando aqui em Belém um político, né, que garanta aí a palavra. Mas é legal porque a tua história tem um bocado de testemunho da parte de Deus que pode edificar a vida de Sim, muitas sim, pessoas, né? Então sim. aí, como é que a gente poderia começar falando quem é o Moisés Silva? Hoje, Rafa, eu tenho um entendimento e uma clareza disso. Mas eu te confesso que eu sempre preciso estar lembrando em algumas situações na minha memória, na minha mente, quem eu sou verdadeiramente. Que talvez um dos meus maiores desafios na vida foi, de alguma forma, entender de coração quem eu sou. Mas de primeira mão, queria falar para vocês que eu sou o Moisés Silva, sou marido da Josi, que também já veio aqui como convidada. É, E foi um testemunho incrível. Assista, né, Rafa? O sim, com testemunho certeza. A dela. gente deixa. Acabando esse episódio aqui, você está assistindo aqui, acabando esse episódio vai aparecer o card. Se você não assistiu ainda lá o da Josi, é só clicar direto e vai assistir lá. Isso. E sou pai da Joane. Também, há pouco tempo a gente contou o nosso testemunho. Sou pai do Isaac, só que o Isaac veio a não resistir logo a 12 horas do seu nascimento. E a gente já contou isso, entendimento daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sou formado em educação física. E eu sou um apaixonado por saúde, qualidade de vida, bem-estar e o comportamento humano. Sou cristão, congrego na Igreja Batista Nova Belém. De vez em quando eu canto, não tenho esse dom tão apurado, mas eu dou uma ajuda lá. E eu sou um apaixonado mesmo, um apaixonado por ensinar.
pessoas. Eu sou professor universitário, professor também de pós-graduação e, de alguma forma, eu me encontro muito satisfeito quando eu estou ensinando, treinando. Eu tenho uma empresa que trabalha com treinamento profissional, seja na área hard skills, que a gente chama, que é a área técnica, né? Especificamente, ou a soft skill, que é a área mais comportamental. Então, tenho o Instituto Result, que trabalha com esse intuito, né? De treinar o profissional para que ele consiga alcançar habilidades necessárias e desenvolver muito bem, de forma excelente, seu trabalho. Então, hoje, eu tenho esse caminho aí trilhando. E eu sou um apaixonado também por Jesus, cara. Ele, de fato, transformou minha vida e eu falo isso hoje também com certa clareza, porque, de certa forma, de um tempo para cá, posso colocar aí de uns 6, 7 anos para cá, eu vim entender o que é ser um seguidor de Jesus. Eu nasci no lar cristão, meus pais eram evangélicos cristãos. Minha mãe sempre foi uma pessoa, e vocês conhecem, né, minha mãe? Sim. Irmã Ana. Irmã Ana. Tradicional Irmã Olha Ana aí. da Igreja Batista. Minha mãe foi uma pessoa que sempre conduziu a gente nesse processo de estar frequentando a igreja, de estar participando das atividades. Eu digo que três experiências me fizeram, de alguma forma, moldaram a minha visão, minha mentalidade e não me deixaram me perder ao longo da minha vida. Tanto num contexto lá, profissional, quanto no contexto espiritual. A primeira ambiente que me ajudou muito, porque como a gente tinha poucos recursos financeiros, então a gente morava em um ambiente onde, de fato, era abundante, posso falar assim, a violência, abundante, pessoas que, de alguma forma, não contribuíam, né, para uma visão de futuro positiva, vamos dizer assim. Era uma vizinhança nesse sentido, né? Isso. Não é dentro da tua casa, Não, né? não. Uma vizinha perfeita. É um ambiente perfeito, um ambiente onde eu morava, rua. Então era um ambiente muito difícil, né? Não tinha a maioria não tinha essa relação com Deus. Então era um ambiente muito violento, briga, assalto, roubo, mortes, briga de gangue. Então, de fato, era bem complicado. Só que aí eu acabo convivendo em dois ambientes que, de alguma forma, me ajudaram a não ir para um caminho que ia ser muito ruim para minha vida. Que foi a natação. Eu fui um atleta de natação. Não parece, mas eu fui um atleta de natação. Porque os atletas de natação são tudo alto, né? 1,80 m, 92. E eu tenho apenas 1,68 m. Tu não dava só em piscina curta. Sabe, eu era campeão de piscina curta. Campeão mundial em piscina curta. Meia raia. E lá eu convivi com várias pessoas que, de alguma forma, tinham uma realidade diferente. Pessoas que já eram bem-sucedidas financeiramente, tinham outras amizades. Isso me fez olhar para um mundo que, aonde eu vivia, não tinha, né? E a outra foi a igreja. A igreja também foi um ambiente que me ajudou muito, muito a poder enxergar um mundo diferente daquele que o ambiente me proporcionava. Então, dois lugares que foi fundamental. Até a escola que eu estudava, naquela época era Salesiano do Trabalho, não sei se tu já ouviste falar dessa escola. Sim. Era uma escola extremamente perigosa, né? Antigamente só ia para lá os perigosos, né? Então, a gente conseguiu lá, minha mãe não tinha condição de pagar na época uma escola para mim, a gente conseguiu lá, e até o ambiente escolar também era bem desafiador. Então, nesse primeiro ponto aí, eu entendo muito a mão de Deus em relação ao cuidado
que ele teve comigo nos ambientes que eu frequentava, né? E aí eu vim entender depois, estudando o comportamento humano, a neurociência, quanto que o ambiente influencia no comportamento. E aí a minha mãe sempre foi uma incentivadora, apesar de todos os desafios que ela tinha também. Meu pai, minha mãe. Minha mãe, eu falo sempre, meu pai esteve sempre junto também, mas a minha mãe foi aquela que deixou de trabalhar, largou seus sonhos para ajudar a gente a crescer enquanto ser humano, espiritualmente falando também e profissionalmente. Então ela me incentivou muito no esporte. Eu acabo viajando para vários lugares do país sem ter condição. É outra coisa que eu digo que Deus foi muito bom, que aí eu também conheço outros ambientes, outros estados, outras cidades que eu não conheceria se eu não fosse pelo esporte. E poderia te dizer que eu treinava muito, tinha uma certa habilidade na natação, então eu conseguia ganhar algumas medalhas. Conseguia ser primeiro lugar na região norte, conseguia ganhar medalhas também na região norte-nordeste, fui para brasileiro. Então isso me ajudou também a moldar um pouco a minha mentalidade. E a minha mãe sempre incentivou a gente a participar da igreja, a frequentar a igreja. Então eu sempre fui da igreja batista mais tradicional. Então a gente veio da igreja batista do Marco, com um pastor que marcou muito a nossa vida, que foi o pastor Laércio. E depois a gente se muda para Pedreira, que é um bairro aqui de Belém. Talvez não conheça, você que está aí no Japão, nos Estados Unidos, né? Na Europa, não conheço o bairro da Pedreira, conhecido como o bairro do samba e do amor. Samba só tem no carnaval na época de fevereiro. E o amor às vezes falta. Isso mesmo. Em certas baixadas. Então, a gente vem para Pedreira, a gente vai morar na Pirajá, que também é um ambiente bem complicado. E aí a gente vai para a Igreja Batista da Pedreira. E lá eu tenho toda uma história de vida na Igreja Batista da Pedreira, porque lá eu começo a me inserir dentro das atividades da igreja, começo a participar do grupo de louvor, começo a estar, de alguma forma, liderando alguns setores como juventude, começo a ser professor de EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. E só que nesse meio tempo aí, entre, 12 até os meus 23, 24 anos, eu comecei a ter problemas. Na verdade, vamos começar assim, do início, né? Quando, aos 12 anos, eu tenho minha primeira crise de transtorno de ansiedade. 12. Deixa eu ver aqui. Não, 14 anos. 14 anos eu tenho minha primeira crise de transtorno de ansiedade. E eu sempre fui uma criança meio melancólica, assim, meio triste, mas ao mesmo tempo eu tinha uma oscilação de humor muito grande. A gente passa por vários problemas dentro de casa, de relacionamento, financeiro. Teve uma época que como eu nadava muito bem, eu recebia uma bolsa do estado para nadar. Isso ajudava na época a minha família. E também a gente entende a mão de Deus aí. Então, a partir dos conflitos que a gente vive dentro de casa, eu acabo, de alguma forma, absorvendo isso e isso trazendo algumas consequências para mim emocionais. Então, com 14 anos, eu lembro direitinho quando foi a minha primeira crise de transtorno de ansiedade. A gente estava conversando com os amigos e, de repente, eu senti um mal-estar, palpitação, uma agonia, um pensamento acelerado. E eu não sabia o que era aquilo. E, assim, por uma mão de Deus também, eu sempre falo assim, minha mãe acorda e ela começa a conversar comigo, fala o que eu estava sentindo, ela começa a conversar comigo e de repente aquela sensação passa. Só que aí essa sensação, ela foi a primeira de muitos. Então o transtorno de ansiedade, ela começa a me acompanhar por anos, anos e anos e anos e anos. Mas tu não tinha na época consciência do que se tratava, Não né? tinha na época consciência e
eu acredito muito que nem os médicos sabiam o que eram, porque eu tinha, sei lá, 14, 13 anos. Então, por diversas vezes, eu ia para o hospital passando mal, não sabia o que era, uma sensação de desespero, de morte, que eu ia morrer, sudorese, palpitação, respiração mais Sem ofegante. contar que, não querendo denunciar a tua idade, né? Mas naquela época não era tão. A informação, mesmo com profissionais, né? Sim, A informação a respeito dessas questões mais aí de ansiedade ou questões nesse sentido, não estava tão em pauta, né? não, Então a primeira aposta era sempre alguma coisa mais patológica no sim, sentido biológico, né? aham. Não se pensava muito em primeira instância nesses aspectos, né? Perfeito. Um adolescente de 14 anos, 13, 14 anos sofrer de Não, eu digo transtorno. porque hoje em dia a gente meio que vive até o contrário, né? A É, pessoa chega, o primeiro diagnóstico já é meio que, perfeito. né? Uma criança, pô. Aham, O sim. meu sobrinho, ele teve algumas situações onde ele passou mal e a característica ali era de uma criança de 8 9 anos, uma característica de transtorno de ansiedade, né? E aí precisou de psicoterapia e tudo mais. Só que aí a gente tava meio no escuro e não sabia o que era. Então só chegava, dependendo de onde eu tava, eu ligava para minha mãe e eu chamava minha mãe. Mãe, tá me dando aquele negócio de novo. E era do nada, eu tava na escola, eu tava em casa, tava assistindo alguma coisa. E isso foi me perturbando ao ponto que eu já tinha medo de passar por isso. Porque como era uma coisa incontrolável, e eu não sabia quando isso ia passar, então quando me dava, eu geralmente ia para o hospital. E lá eles me davam algum calmante, algum remédio para diminuir aquela sensação, aquela situação, né? Algum remédio anti-ansiolítico, sei lá. E só que mesmo assim nunca chegaram para me dar nenhum tipo de diagnóstico. Olha, seu filho está sofrendo de transtorno de ansiedade, precisa desse tratamento e tal, tal, tal. E eu fazia vários exames de coração, todo tipo de exame de sangue para ver o que que era que podia estar acontecendo, já que eu tinha medo de ter problema no coração, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de dormir. Então, quando eu dormia, eu tinha o que o pessoal chamou de paralisação do sono, Paralisia do sono. paralisia do sono. Então, isso era aterrorizante. Inclusive, eu acredito que uma das possibilidades de ter me dado transtorno de ansiedade, um dos gatilhos que me deu transtorno de ansiedade foi porque eu já tinha paralisia do sono há muito tempo. Eu lembro que eu tinha 8 a 9 anos, eu já tinha paralisia do sono. Então eu queria me mexer e não conseguia. É uma sensação horrível. Não sei se tu já tiveste isso. Não, eu não, mas eu conheço vários relatos, Mas é assim. uma Sempre, sensação sempre é horrível. horrível. Então eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu tô sentindo isso. Então, uma criança de 8 9 anos está sentindo paralisia do sono. E isso foi começando a me dar diversas vezes. E eu também acabei, por causa do estresse, da ansiedade, desenvolvendo uma que eles chamam de arritmia, que é uma. Como é o nome, meu Deus, que eles chamam? Uma extrasístole, que é uma arritmia que você sente uma palpitação no coração. Meu irmão, me dava palpitação no coração, já achava que eu estava tendo um problema no coração e ia morrer naquele momento. Depois, a gente investigando, o cardiologista falando, olha, Moisés, tu não tem nada no coração. Essa arritmia provavelmente ela é ocasionada pelo estresse. Só que eu era novo, pô. Eu tinha Uhum. 11, sentindo um negócio desse no coração. Já tinha medo de morrer. Já tinha medo de ter problema no coração. E fazia todos os exames, e não dava nada. Então, e aí depois de anos e anos, um cardiologista veio me falar que provavelmente não, era, já que não tinha dado nenhum problema no coração, essa arritmia, que a gente chama de extrasístole, é ocasionada pelo estresse mesmo. E, de fato, quando eu tô tranquilo, sem problema não, né? Quando eu tô gerenciando bem as minhas emoções,
desenvolvendo bem essa inteligência emocional, eu não sinto isso. Toda vez que eu estou sobrecarregado, estressado, ou por alguma coisa que gera ansiedade, é perceptível que essas ocasiões de arritmia, né, ocasionado pela extrasístole, ela me traz essa sensação, né? Eu percebo isso, é perceptível, incomoda, inclusive. Só que agora isso já não me traz mais problema, porque eu entendo que isso não vai me matar, né? Aí eu via jogador morrendo, eu via... aí é uma coisa incrível, eu via gente de toda parte morrendo por algum problema cardíaco. E aí, cara, assim, o que acontece? No decorrer desse processo, eu vim, de alguma forma, me atentando ou me gostando de ler sobre psicologia, comportamento humano, cérebro. No decorrer do meu processo, aí eu repito 2 vezes o ensino médio, porque o que acontecia? Eu não dormia à noite, né? Então, por medo de dormir, ou me dava paralisia do sono, eu não dormia à noite. Eu só conseguia dormir quando eu estava na escola. E aí eu passava a aula toda dormindo. Ia para a escola para dormir. Ia para a escola para dormir. Quando eu não dava a volta no ônibus inteiro, ia para casa e dizia para minha mãe que não teve aula e ficava dormindo. Então era uma coisa bem ruim mesmo. Ou eu dormia na sala de aula, ou eu dava a volta no ônibus inteiro, ia para casa e dizia que não teve aula e eu ia dormir. Porque eu não conseguia dormir a noite inteira. Isso foi por anos. Coloca aí pelo menos, sei lá, uns meus 14 até os meus 22, 23 anos. Quase 10 anos. Quase 10 anos. E aí, isso tudo, eu na igreja, cantando na igreja, tocando bateria, cantando, desenvolvendo várias atividades dentro da igreja. E aí eu penso da importância de pessoas que, de alguma forma, podem ajudar dentro da igreja, pessoas que estejam passando por esse problema. Porque eu entendo que naquela época era muito assim recente, ou as pessoas não tinham muito estudo, noção do que estava acontecendo. Mas hoje, com o boom de uma epidemia, eu posso falar assim, de problemas mentais ligados à saúde mental, é necessário que dentro da igreja tenha pessoas preparadas para receber esse tipo de demanda. Porque muitas vezes, não tem a ver com com teu nível de relacionamento espiritual, com tua atividade dentro da igreja, com a tua responsabilidade e comprometimento com os serviços eclesiásticos. Tem a ver mesmo com o que você enfrentou ali na tua infância, a tua história de vida, e o que isso impactou dentro da tua mente, dentro da tua percepção de mundo e tua visão de mundo. E isso vai se arrastando por anos e anos e anos e anos. Então, nem a tua mente, nem o teu cérebro funcionam direito por causa de tantos anos você vivendo num estresse ou numa ansiedade crônica, e, de fato, vai ter um momento que você vai precisar de ajuda profissional. Então, nesse sentido, eu vejo que eu me sinto perdido, porque a única pessoa que eu tinha confiança de pedir ajuda era a minha mãe. As outras pessoas, talvez a minha mãe conversasse com alguém para me ajudar, mas dentro da igreja ninguém sabia disso, eu escondia isso por medo, por insegurança, por julgamento. Pode ser que não tenha, pode ser que tenha, mas eu tinha esse medo. Então, dentro da própria... Aí, participando de todas essas atividades dentro da igreja e sofrendo muito, vários tipos de problemas ligados a esse contexto emocional. O que acontece? Aí eu passo na faculdade
eu passo na faculdade e lá dentro eu começo a me deparar com assuntos ligados à saúde, qualidade de vida. Antes de passar na faculdade, eu já lia muitos livros que estabeleciam uma relação entre o comportamento, a psicologia. Eu sempre fui uma pessoa, de alguma forma, que queria um relacionamento verdadeiro com Deus, mas talvez faltou, eu entendo aqui, né, um discipulado, faltou uma pessoa mais próxima para desmistificar algumas coisas, ou para, de alguma forma, me ajudar a entender melhor, discipulado mesmo ali do dia a dia. Então, e eu me sentia muito sozinho nesse processo. Não tinha para quem pedir ajuda, porque ninguém conhecia. Ou quando me via passando por isso, achava que era um problema espiritual, ou simplesmente achava que era frescura e que não havia necessidade de estar passando por isso. E aí eu passo na faculdade, lá eu me deparo com esses assuntos e eu começo a estudar sobre isso, né? Começo a estudar sobre a parte do comportamento, a parte da neurociência, a parte da saúde, qualidade de vida. E aí surge, nesse tempo aí de crescimento, de amadurecimento, de estudo, surge uma percepção em mim que talvez hoje é o que fez nascer o Completude, que é por que uma pessoa que está tão envolvida dentro da igreja, ou que de alguma forma busca Deus, né, passa por esse tipo de situação. Eu comecei a me questionar. Comecei a questionar Deus em relação a isso. E só que aí, ok. De boa. Eu passo no vestibular, começo a trabalhar, me afasto, aí eu começo a trabalhar muito, eu começo a me afastar da igreja, me afastar de uma comunhão que eu tinha dentro da igreja, me afastar das atividades. Isso vai sendo gradativamente até que eu me formo, começo a crescer profissionalmente. E aí eu conheço a minha esposa. Eu conheço a Josi. A Josi sendo católica e eu evangélico. Vocês até foram pro nosso casamento, né? A gente casa e surge outros problemas aí. Aí já surge um problema que está ligada diretamente com também aquilo que eu vivi na infância, nas memórias, tudo aquilo que eu passei, que é a minha falta de posicionamento dentro da minha família. Então eu caso na igreja, eu caso com a Josi, e de fato eu ainda tenho um comportamento imaturo dentro dentro do casamento. Uhum. Uma falta de posicionamento em todas as áreas. Então, como eu fui uma pessoa que dos três fui o mais mimado, vamos dizer assim, eu tinha dificuldade de agir diante das situações. Um tipo de insegurança, né? Insegurança, uma mentalidade muito passiva diante das coisas, tudo estava de boa. E como a Josi, ela já foi uma pessoa que foi treinada para resolver situação e para resolver problema, então, basicamente, o que aconteceu foi isso. A Josi, ela era praticamente o homem da casa e eu a mulher. Porque ela era a pessoa que resolvia, que ia para frente, que estava ali solucionando. E eu passivamente ali, só deixando ela resolver as coisas. Então, esses problemas, é óbvio também que ela traz com ela, porque quando a gente casa, o que acontece? Eu trago, todos nós somos assim, né? Eu trago a minha bagagem de memórias e comportamentos e tal, mentalidade, feridas emocionais para o casamento. Ela também. E aí, a gente começa a ter bastante conflito em relação a isso. Só que o grande problema aí foi que eu parei, de fato, eu esfriei espiritualmente, posso te dizer assim. Eu acabo me afastando da igreja, eu acabo me afastando de uma comunhão com a igreja, eu também acabo me afastando de um relacionamento íntimo, eu paro de buscar mesmo, de ler, de orar, e começo a me relacionar com outras pessoas,
Isso tudo me leva muito para longe de Deus. Para longe de Deus. Só que ao mesmo tempo eu entendia que aquilo não era o meu lugar. Não me sentia bem com aquilo. Não me sentia feliz com aquilo. E aí eu e a Josi, a gente começa a ter alguns conflitos dentro de casa. A gente não sabia como lidar. Diversas vezes eu falava para ela que eu ia me divorciar. Não, a gente vai se divorciar, isso não vai dar certo. Tu tá muito satisfeita comigo, porque a Josi, ela sempre queria algo de mim que eu não enxergava e eu achava que eu tava sendo o maridão, entendeu? Não ia pra festa, não bebia, tava sempre em casa e tal. Mas faltava muito a minha presença e o meu posicionamento dentro de casa. E ela acabava assumindo isso. O que acontece? Com essas crises, com esses problemas, eu acabo percebendo, e a minha mãe também conversava comigo, eu via que ela estava muito triste. E com toda essa crise, todos esses problemas, eu acabo percebendo a besteira que eu estou fazendo no casamento. Eu lembro que ela que queria ir para a igreja, ela que queria orar, ela que lembrava, a Josi, ela que me lembrava que tinha que fazer isso, que bora para a igreja e tal, e eu totalmente sem motivação mesmo, sem nenhum tipo de interesse, ânimo para ir. Para mim já não tinha mais sentido, não fazia mais sentido. Só que aí, cara, talvez as pessoas hoje não entendam, e eu sei que existe uma crítica muito grande, e eu dou razão para essa crítica. Eu acabo, de alguma forma, me deparando com conteúdos ligados ao desenvolvimento humano. Ao desenvolvimento humano e ao desenvolvimento de pessoas. Eu acabo gostando do conteúdo do coach. Do coach. E aí eu vou para uma empresa, eu começo a ler e a estudar. E aí eu vou para uma empresa que, de alguma forma, ela conseguia trabalhar o coach com uma visão bíblica. É assim. Sim, sim. E aí eu começo a fazer os cursos. Quando eu começo a fazer os cursos, de alguma forma, nesses cursos, Deus começa a falar comigo. Eu começo a perceber que eu precisava voltar. Mesmo de uma forma ainda com uma mentalidade ainda equivocada, porque eu entro nesses cursos e eu acabo absorvendo muitas coisas que depois eu vou ver que para aquilo que eu gostaria de fazer, ou aquilo que Deus estava me fazendo, me levando a fazer, não era algo que eu precisava consumir. Eu precisava ter um filtro em relação a esses conteúdos. E aí eu entro nesse processo do desenvolvimento humano e desenvolvimento de pessoas. Eu entro no coach. E aí lá dentro eu começo a ter uma motivação para voltar a ter uma vida espiritual e um relacionamento verdadeiro com Deus. Nesses lugares. Sim. E eu até agradeço a Deus porque de alguma forma foi o lugar que tinha essa visão espiritual da coisa. E aí tá, ok. Aí eu tô em crise com a Josi, né? Alguns momentos, nunca tive aquela crise dos 3, dos 7 e tal, mas a gente viveu muitas crises, pequenas crises. E aí lá dentro eu falei, cara, o problema sou eu que tenho que mudar e eu vou assumir a responsabilidade dentro da minha casa. Que negócio de você e tal, que tem muito dos coaches, né? E aí eu começo a buscar isso dentro de casa. Eu começo a assumir, eu começo a me posicionar dentro de casa. Só que ao mesmo tempo, eu começo a entender que eu precisava voltar ao meu relacionamento com Deus. Verdadeiramente com Deus. E aí o que acontece? Aí eu começo a ler a Bíblia, começo a orar, mas de uma forma muito ainda inconstante. E aos poucos, eu começo a desenvolver
uma motivação maior para buscar Deus. Começo a orar, ler a Bíblia e também a ouvir as músicas cristãs que eu nunca mais tinha ouvido. Eu parei de ouvir e também comecei a ver pregações no YouTube e no podcast. Então eu comecei a me alimentar daquilo que eu não me alimentava antes. E isso tudo me fez enxergar de novo o que de fato era importante para mim. Então eu começo a de fato me relacionar, a buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Nesse período que eu tô buscando esse relacionamento com Deus, eu começo a impactar a vida da minha esposa. Porque a Josi era católica, era uma pessoa muito religiosa, mas não tinha um relacionamento, uma busca verdadeira com Deus, né? E aí eu começo a impactar a vida da minha esposa. Eu começo a apresentar para ela alguns conteúdos e ela começa a sensibilizar sobre esse assunto. Uhum. Só que aí vem, talvez, só que aí eu nunca tive a coragem, ou eu posso te dizer que eu tinha vergonha de falar de Jesus verdadeiramente para ela. De ser o discipulador, de ser uma pessoa que sentasse com ela e vamos morar junto, vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu simplesmente apresentava e acabou. Eu não era aquela pessoa que queria, de forma intencional... Que dava uma direção, né? Isso, direcionar de forma intencional. Eu tinha vergonha e eu tinha também medo, sei lá, tinha algo dentro de mim me bloqueava. E aí aconteceu a virada mesmo da minha vida, aconteceu quando eu sou hospitalizado. A Josi também conta essa parte, eu e a Josi. Eu sou hospitalizado, eu fico internado e eu vou para UTI. Quando acontece isso, quando eu fico internado, vou para UTI, e quando eu passo por um momento de sofrimento muito grande, de dor e de sensação de morte mesmo, não sabia o que ia acontecer, a Bel, lá em Criciúma, conversa... Bel, tua irmã. A Bel, minha irmã, perfeito. Vai falando isso que eu esqueci. A Bel, minha irmã, lá em Criciúma, conversa com uma amiga dela. E diz, essa amiga não conhecia a gente. Ela simplesmente diz assim, olha, Bel, o que está acontecendo com teu irmão não é para a morte dele, mas é para que ele se comporte como um sacerdote dentro da família dele. E ela contou a história de Moisés, que ele não quis circuncidar o filho dele. Deus parece que ia matar o filho dele, aí a mulher de Moisés impede, aí Moisés vai lá, não é isso? Sim, sim. E circuncida para que o filho não morra. Então, a falta de posicionamento de Moisés causaria uma morte do filho. Uhum. E ela citou essa questão. E eu lá na UTI, passando por várias provações, dores, vários exames, e a cada dia era uma surpresa. Eu sei que eu saio da UTI e digo, amor, Deus havia me falado isso, você precisa se posicionar. Eu tô te chamando para ser sacerdote da tua família e não simplesmente um marido. Porque a tua família, a vida da tua família depende de ti. Que na verdade, só fazendo um parêntese aqui, falar. né? Para quem estiver ouvindo aí, a figura sacerdotal, biblicamente falando, é uma figura que tu citaste bem, né? Não simplesmente o marido, né? Sim. Porque marido, no sentido, vamos dizer assim, popular, pode ser simplesmente aquele homem que é casado com a sua esposa, né? Perfeito. E ainda mais em tempos modernos, isso pode ter muitas figuras, né? Hoje em dia tem muitas configurações, não que necessariamente sejam erradas e tal, mas há muitas possibilidades hoje, né? Sim. Mas a questão sacerdotal é algo que a Bíblia traz, né? Só esclarecendo aqui, Sim, porque de repente, é importante. quando tu fala sacerdote, não é um ofício
eclesiástico. Não é que Deus estava te pedindo para se tornar um pastor, um líder religioso, alguma coisa assim, né? Perfeito. Mas sim tomar postura de Perfeito. sacerdote no lar, né? Um posicionamento. Muito, para quem quiser ter uma referência sobre isso, aquele momento em que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela é uma declaração sacerdotal sobre seu lar, né? Perfeito. Certo, vai lá. Isso mesmo, Rafa. E aí eu saio com a certeza de que eu deveria falar com a Josi sobre Jesus. Quando eu saio da UTI e chego no quarto, falei, é hoje que eu vou apresentar Jesus verdadeiramente para Josi. E aí eu falo de Jesus para ela, falo daquilo que Deus tinha falado no meu coração. E aí eu digo, você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Ela fala, mas eu já tenho Jesus como único e suficiente Salvador. Aí eu explico para ela o que é isso. E aí ela, ok, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E a gente ora, eu oro com ela, digo, Senhor, aquela oração, né, de entrega, Pai, eu estou aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Então, uma experiência que me levou quase à morte, na verdade, trouxe a vida para minha família, trouxe a vida para minha casa e trouxe a vida para o meu casamento. Por quê? Porque a minha falta de posicionamento, ela levaria provavelmente a minha família a um desastre, a um abismo, porque eu não me posicionava enquanto pai e não me posicionava enquanto marido, porque a minha filha já era nascida. Então, esse momento de provação, de muita dor e muitas vezes não saber o que poderia acontecer, de fato, foi o que mudou a minha vida. Então, a partir daí, a partir dessa situação, foi que a gente, de fato, de forma intencional, e eu, de forma intencional, não parei mais de me relacionar e buscar viver um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu me posicionava, Deus me dava sabedoria, o Espírito Santo me dava sabedoria como agir em determinadas situações dentro de casa. E eu comecei a criar um que a gente chama que eu chamo de disciplinas espirituais. Ler a Bíblia, oração. E orava para que Deus pudesse me dar um local para que eu congregasse. Que eu entendi a importância de viver. Porque tu tinha parado totalmente de ir à igreja, né? Totalmente de ir à igreja. E aí eu acabo que, buscando, nesse processo de busca, eu entendo no coração a importância, e Deus me coloca a importância de congregar em algum lugar. E eu começo a orar para me congregar. Senhor, eu não quero ir em qualquer lugar, eu quero ir no lugar que eu entenda que para mim é onde tu queres que eu esteja. E aí, nesse processo aí, mais ou menos de um ano, numa jesuicidência da vida, numa conexão entre pessoas, eu acabo indo para a Igreja Batista Nova Belém. E lá é onde a Josi começa a se firmar. A Josi é discipulada junto comigo. A gente começa a conhecer pessoas e a estabelecer vínculos e uma comunhão dentro da igreja, a participar de atividades. A Joane começa a fazer amizade. E aí, quando acontece aquela situação com o Isaac. Que aí o Isaac, a Josi engravida, que vocês também podem assistir esse não vou falar tudo aqui, vocês podem assistir. Você que não assistiu ainda vai ficar curioso, então vá assistir o episódio da Josi que fala sobre esse testemunho que acontece na nossa vida. E aí a gente vive toda aquela situação com o Isaac e a gente tem todo o apoio dos nossos irmãos, da comunidade, dos pastores, e que foi fundamental para que a gente pudesse ser confortado e que a gente tivesse pessoas que, de alguma forma, tinham a palavra certa,
ou a atitude certa para a gente entender o amor de Deus nessas pessoas, o cuidado de Deus na nossa vida dessas pessoas. Então, até isso, eu acredito que foi providencial, porque a gente percebe a importância da igreja. Eu sei que hoje existe um movimento, que eu sou de Jesus, Jesus sim, igreja não, né? Existe um movimento de eu posso seguir Jesus, mas não necessariamente para a igreja. Então, o que eu posso te falar é assim, a igreja ela é necessária, ela foi necessária, ela foi fundamental para que a gente pudesse dar continuidade nesse crescimento e que a gente tivesse pessoas que nos ajudassem a passar pela provação, a passar pela dificuldade, a passar pelo fogo, porque a gente percebeu que a gente entendeu e conseguiu perceber o amor de Deus no carinho e na comunhão dessas pessoas. Então, quando eu vou ligar os pontos, eu entendo que Deus a todo momento estava cuidando de mim e a todo momento estava cuidando da minha família. O que era necessário para mim era um posicionamento. E tudo que eu vim passando ao longo da minha vida, na verdade, tinha a ver com isso. Com Deus de alguma forma, me provando, gerando situações a partir do meu próprio comportamento também, porque eu me afasto muito, me afasto total. Eu começo a beber, eu começo a ir pra festa, eu me afasto totalmente, entende? E aí eu percebo que esse cuidado de Deus ao longo do processo da minha vida, né? Sim. Eu sei que quando eu casei com a Josi, e eu sei que houveram muitas críticas em relação a ele é evangélico e ela é católica e tal. E eu entendo que, de alguma forma, existia um propósito aí de Deus nesse casamento. E eu entendo também que eu precisei passar por isso para que Deus pudesse, de alguma forma, estabelecer o propósito dele no meu casamento e na minha família. E naquilo que a Joane precisa viver e naquilo que Deus também vai entregar na vida da Joane. Então, é muito forte quando a gente vai olhando para trás e entende esse cuidado, entende o propósito, até na minha infância. E até esse processo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, insônia, até tudo isso que eu vivi, de alguma forma está ligado a um propósito que eu estou vivendo hoje. Porque se eu posso ajudar muitas pessoas que hoje se conectam comigo, foi porque, primeiro, eu passei por essas experiências. Segundo, por causa dessas experiências que eu passei, eu comecei a estudar sobre isso. E terceiro, o Espírito Santo me conduzindo da forma correta para que eu pudesse ajudar essas pessoas da forma correta. Porque o que eu entendo e que veio muito forte para mim, por isso que eu digo assim, quando eu comecei a estudar sobre a Bíblia, quando eu comecei a estudar a buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, Deus foi me falando, olha, essas informações, isso aqui que tu tá lendo, isso aqui que tu tá aprendendo, é muito importante. Mas sem Jesus, essas pessoas vão pro inferno, com a saúde mental delas, com qualidade de vida, com bem-estar, com a sua família reestruturada, mas sem Jesus não adianta nada. Aí veio muito, por isso que é a questão do coach que eu falo, sabe? Sim, sim. Aí veio muito forte me vinha muito forte aquela passagem bíblica que falava: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então, quando Deus começa a falar isso para mim, eu começo a entender que, de fato, Deus estava me chamando. Que é o projeto do Completude. Que é o projeto de que
as pessoas, elas podem viver grandes coisas em Deus e em todas as áreas da sua vida. As pessoas podem viver grandes coisas em Deus em todas as áreas da vida delas. Uhum. Eu era uma pessoa que espiritualmente, talvez por não ser discipulado adequadamente, eu entendia que eu estava fazendo o correto ali. Buscava a Deus, lia a Bíblia, orava. Mas emocionalmente, eu era um fracasso emocionalmente. Eu tinha crises emocionais muito horrorosas. Então, eu vim começar a me questionar sobre isso. Por que as pessoas, elas espiritualmente têm a sua vida espiritual bem sucedidas, né? bem alinhadas, e elas, em quase todas as áreas da vida delas, ou então, principalmente na área emocional, elas não conseguem ter esse mesmo resultado. Foi aí que eu entendi que existia um propósito de Deus na minha vida, em relação a esse contexto. E aí, qual é a ideia? É justamente essa. Eu quero que eu entendi de Deus, eu quero que você não só ensine as pessoas a terem saúde mental, saúde emocional e a ter a sua família reestruturada, seu casamento reestruturado. Eu quero salvar essas pessoas. E aí, nesse processo de buscar a Deus e pessoas que Deus foi me colocando no meio do caminho, porque eu ficava assim, meu Deus, como é que eu faço isso? E agora? Como é que eu vou dar um treinamento numa empresa? Como é que eu vou, de alguma forma, trazer isso? Eu estou dando aula de personal, como é que, de alguma forma, eu vou estabelecer isso? Eu estou dando aula na faculdade, como é que, de alguma forma, eu vou estabelecer isso? Então, eu não tinha muita clareza do como eu deveria fazer. E aí, no processo de relacionamento, busca, Deus foi me dando mais clareza e as pessoas que eu me conectei também, de alguma forma, foram me ajudando nesse processo. Então, hoje, o que eu tenho no meu coração que Deus tem colocado no meu coração: ajude as pessoas a viver uma vida completa, plena e abundante. Isso não significa viver sem problema, sem crise, sem sofrimento e sem dor. Porque nos maiores momentos, talvez nos piores, na verdade, nos piores momentos da minha vida, onde eu perco meu filho, depois de 12 horas de nascido, eu poderia dizer que eu tinha paz, que eu sabia que Deus cuidava de mim, que eu tinha equilíbrio emocional, que eu tinha paz interior, que eu conseguiria adorar e louvar a Deus mesmo diante daquela situação, mesmo passando por um dos piores momentos da minha vida. Mas mesmo assim, eu conseguiria ter um equilíbrio emocional que por décadas não, mas por anos e anos da minha vida eu não consegui ter. E aí eu entendi de Deus esse processo. Então, eu tô te chamando para que as pessoas, elas possam viver uma vida plena, completa e abundante. Eu não estou dizendo que elas têm que ser ricas, porque tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Eu estou dizendo que elas podem olhar para mim, seguir os meus princípios, me buscar, ter o desejo de estar na minha presença, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Dentro do casamento, dentro das suas finanças, dentro da sua vida espiritual, dentro da sua vida de casa, em família, da sua profissão. Elas só precisam ter o foco verdadeiro em mim. E quando eu gosto muito de um autor que fala dessa forma, e é uma coisa que Deus já tinha falado para mim.
Saúde mental é olhar para a vida como Jesus olhava. Uma mente de Cristo é olhar para a vida como Jesus olhava. E se você buscar verdadeiramente a Jesus, você vai conseguir olhar para a vida como Jesus olhava. E vai ser possível você viver pleno, completo, abundante, próspero em todas as áreas da tua vida. Só que o caminho é Jesus Cristo. Se você, provavelmente isso aconteceu comigo, se alguma área da minha vida estava em desequilíbrio, é porque naquela área faltava Jesus. Sim. Se em alguma área da minha vida hoje está em desequilíbrio, Rafa, é porque naquela área está faltando Jesus. Então, eu comecei a entender esse processo. E hoje eu tenho conseguido viver com mais clareza, mais intencionalidade meu propósito, aquilo que Deus tem me chamado. E de alguma forma a gente entende que tem família no meio envolvido, tem criação de filhos no meio envolvido e também tem relacionamento conjugal no meio envolvido. E a gente tem orado e tem entendido isso de Deus nesse processo. Interessante. Nessa tua história, assim, mesmo que resumidamente, né? De vida, algumas coisas são hoje muito bem definidas. Por exemplo, a questão de que nós somos construídos na infância, isso hoje já é uma coisa quase que unânime, né? Sim. Pela psicologia, por outros ramos da neurociência e tal. Já é uma coisa de praxe entender que nós somos construídos na infância, né? E é interessante que no teu relato tu tiveste uma infância difícil emocionalmente, já, só que algumas coisas estavam sendo plantadas ali, né? Porque tu fala do fato da tua mãe nunca ter permitido que tu e os teus irmãos estivessem ausentes ali da igreja, do convívio, de ter um direcionamento para Deus. Sim. Né? Então, quer dizer, ali, enquanto tu estava experimentando os teus primeiros momentos de desafio, que iam te acompanhar por muitos anos, ali naquele momento também Deus estava usando os teus pais para te darem ali um alicerce, que ia ser justamente o que lá na frente vai te salvar desses problemas que estavam começando a acontecer ali, né? Sim, perfeito. Então é muito, muito interessante isso, né? Porque uma vez eu estava conversando com alguém e aí essa pessoa perguntou para mim porque eu estava falando estava dando uma palestra sobre louvor e adoração numa igreja. E daí no final eu abri para perguntas e alguém falou assim, você sempre teve a sua vida dentro ali ouvindo música cristã, sempre alinhado aos princípios bíblicos e tal. E aí eu contei um pouco da história de que a minha experiência com a música começou através de música secular. E nem sempre uma música boa, no sentido de conteúdo, letra e tal, né? E aí a pessoa fez uma pergunta, que é onde eu queria chegar. Ela disse, você considera então que foi ali um desvio, que Deus estava te chamando e tal, e aí você deu uma teimosia ali, aquele período da adolescência, deu uma desviada e tudo. E eu lembro que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas pensando em tudo como aconteceu e percebendo de trás para frente, a gente consegue notar que Deus ele usa até as circunstâncias que não são favoráveis, vamos dizer assim, nem adequadas, não são perfeitas, não são plenas, né? Sim. Mas ele usa essas circunstâncias. Então, por exemplo, muita gente, às vezes, considera que aquilo que viveu antes de se encontrar
no Evangelho, que tudo aquilo que ela viveu, até pega alguns versículos, né? O apóstolo Paulo, ele vai ter uma história muito... em que ele vai falar coisas fortes, né? Ele vai dizer, deixo tudo para trás, prossigo para o alvo, meu alvo é Cristo e tal. Ele diz que ele considera o passado dele como refúgio, como esterco, porque ele era fariseu e mestre da lei e aquilo tudo lá. Só que a gente precisa entender, né? O contexto do que ele estava falando e o porquê ele estava falando. Paulo era um perseguidor. Ele se tornou um perseguidor de cristãos, né? Então isso está ligado, por exemplo, em momentos quando ele diz assim, dos pecadores eu sou o pior. Sim. Porque ele, talvez na cabeça dele, ele tivesse uma consciência ali, eu estou falando com gente que tem muitos pecados, mas eu matei cristãos. Eu fui responsável por morte de cristãos. Então, para ele aquilo era muito pesado, né? Mas eu tô colocando tudo isso na mesa para a gente pensar um pouco, talvez, sobre o quanto Deus, ele nos chama e ele nos cuida desde que nós nos entendemos por gente, a gente vai sendo cuidado por Deus, mas é interessante que ele vai nos atraindo. Sim. Né? Perfeito. Ele vai nos chamando, né? E em algum momento a gente precisa, por exemplo, tu falaste muito sobre, tu usaste o termo de que Deus estava te chamando tu usaste muito a palavra posicionar, né? Sim. Se posicionar. Perfeito. De certa forma, eu enxergo essa tua fala como Deus te chamando à obediência, né? Sim. Então, talvez, em um dado momento da tua vida, tu não percebeste que obedecer significaria se posicionar. Sim, perfeito. Mas ele já te chamava desde sempre para isso, né? Então, talvez esse posicionamento dentro da tua personalidade fosse um caráter de muita ousadia. Sim, né? Sim. Então, vai muito da pessoa, né? Para algumas pessoas, ser ousado é uma coisa fácil, simples. Para outros é uma coisa mais complicada. Mas mesmo assim, para algumas pessoas, ser ousado, dar um passo para alguns já é ser ousado, porque ela não dava nenhum. Né? Para outros que caminham já um bocado, ser ousado vai ter que ser correr, voar, né? E tal. Pular de paraquedas e tudo, né? Então depende muito, né? Mas é interessante que a gente pensa assim, né? A gente fica pensando sobre a nossa própria vida, né? O quanto Deus, ele ao longo da vida, ele nos chama, ele nos atrai. E o Espírito Santo tem essa característica, né? Ele não é impositivo, ele não é dominador, mas ele busca nos atrair, ele busca nos chamar para que a gente obedeça, para que a gente se enquadre. E o interessante é que quando a gente se enquadra, a gente percebe que tudo era para o nosso benefício, né? Sim. É para que a gente seja abençoado, para que as coisas se encaixem, né? Eu entendi, Rafa, que é teimosia mesmo, sabe? Muitas vezes orgulho, arrogância. Eu me senti muitas vezes igual quando Jesus falou para Paulo assim, quando Paulo caiu do cavalo, ficou cego. Fala, Paulo, por que me persegues, não é isso? Sim. Aí tem uma hora que ele fala assim, em vão será meus aguilhões, como é? Recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões. O entendimento aí, em vão vai ser tu ficar ali sendo resistente a algo que eu já tô te chamando. Tu vai ficar só... recalcitrar contra os aguilhões aí é uma linguagem muito, né, rebuscada para dizer alguém, imagina assim, que você tá num lugar que tem vários espinhos e os espinhos também próximos de você, assim, ou coisas pontiagudas para ferir. E recalcitrar é como você se agitar ali e tentar escapar daquele lugar. E como quem diz, não adianta, cara. Fica quieto, se submete, que aí você não se fere. É melhor para você. E foi basicamente isso, porque apesar de eu ter todo esse comprometimento com a igreja, né? Esse relacionamento, faltava maturidade espiritual. Faltava mais comprometimento com a palavra, com a busca, com esse relacionamento. Talvez eu tinha muito mais comprometimento com a igreja do que com a própria palavra de Deus. Então, isso de alguma forma trouxe para mim escolhas equivocadas e consequências sérias ao longo da minha vida. Eu sei que
na minha adolescência, na minha infância, eu sei que eu acabei sofrendo, né, de coisas que me trouxeram consequências emocionais ruins, sérias. E depois que eu vim entender isso. Mas mesmo assim, e aí não tem jeito, porque nós acabamos, os nossos filhos, acaba que eles sofrem consequências das nossas atitudes, né? Da forma como a Claro. gente os educa, da forma como a gente se posiciona. Nós Então, estamos definindo a isso. vida. Então não tem como. Meus pais, apesar de todo o amor que eles tiveram, e se eu tô aqui hoje tem a ver por causa dessa dedicação, normal. Eles tiveram um padrão comportamental trazido de outras gerações. Mas a partir do momento que eu cresço, né, enquanto ser humano, chego numa fase em que eu já tenho responsabilidade com as minhas decisões, eu vou ser cobrado por isso. Uhum. Eu vou ser cobrado por isso. Eu não vou chegar no céu e dizer, eu vivi tudo isso porque meus pais lá na infância fizeram isso comigo. Não vai ter isso. Nem qualquer outro tipo de terceirização, né? Porque alguns vão dizer, não, foi a É sociedade. isso, Outros perfeito. vão dizer, Nem não, qualquer, não me deram foi chance. minha vizinhança aqui que me fez Não assim. tem. Eu sempre digo que você sempre vai ser responsável pelas suas ações e escolhas e comportamentos. Mesmo que isso seja em algum momento, seja influenciado lá pela tua infância. Mas tem um momento que você vai ter que tomar um posicionamento diante da vida, diante daquilo que Deus quer. Então, esse momento, quando chegou, eu comecei a colher os frutos disso. Então, hoje, eu vivo com a minha família e a gente passa por problemas, passa por provações, passa por crise. Tem 5 meses. Tem 5, maio? Foi maio. Quanto é? A gente está em Novembro, entrando em novembro junho, agora. julho, agosto, setembro, outubro. Tem 5 meses que a gente passou por uma perda muito grande. Só que, ao mesmo tempo, a gente está sendo esticado, está sendo provado, está passando pelo fogo, mas quando a gente olha de onde a gente estava e onde a gente está hoje, é infinitamente maior a satisfação do que a provação. Então, a alegria do que a gente tem vivido com Deus é infinitamente maior do que a dor e o sofrimento daquilo que a gente passou. Não estou em nenhum momento dizendo aqui que não foi sofrido e até hoje a gente fica triste, sofre pelo que a gente viveu. Doloroso. É doloroso, mas quando a gente coloca o foco, a atenção e o nosso pensamento no lugar certo, a gente consegue visualizar e enxergar de uma forma mais adequada aquilo que a gente viveu e para onde a gente está indo. Então, isso traz paz, traz confiança, traz consolo, aumenta a nossa fé e nos ajuda a entender que sem Deus as coisas não iriam funcionar e não vão funcionar. Então, hoje, o nosso posicionamento dentro de casa a gente não quer mais nada que não seja de Deus. Ponto. A gente se posiciona dessa forma. Se a gente tiver que largar algo, se a gente tiver que viver algo porque não é da vontade de Deus, a gente vai viver. Porque a gente sabe que tudo aquilo que não tem Deus traz morte. Tudo aquilo que tem Deus traz vida. Completa, plena, abundante e próspera. Mesmo diante do sofrimento, da dor, da crise e dos problemas. Então, a gente não abre mais mão disso, entendeu? Essa é a ideia. E uma outra coisa que fica muito latente aí, e é óbvio que isso tem relação a, como tu fizeste um apanhado geral final aí, o teu propósito de vida sendo relacionado à questão da saúde emocional, né? Sim. E é interessante que tu falaste sobre Jesus, e eu lembrei, enquanto tu falava, de um livro, se eu não me engano, foi um livro do Max Lucado que eu li, que ele fez uma abordagem muito, muito interessante. Eu não vou me lembrar agora qual foi o livro, mas eu acho que foi do Max Lucado, em que ele fazia uma abordagem que ele dizia assim, cara, pensa, Jesus, ele era filho, né, de criação, no caso de José.
né? José era carpinteiro. Carpinteiro, você trabalha com madeira, martelo, prego e tal. E o padrão da sociedade da época, dentro daquele contexto, era que o pai ensinava a profissão ao filho. Então, Jesus, muito provavelmente, era um aprendiz de carpinteiro ali na sua adolescência, na sua juventude, se tornando também um carpinteiro como o pai José, né? E ele fazia uma inflexão muito interessante. Ele dizia assim, Jesus, ele sabia para o que ele veio. Né? Eu sei que tem algumas teses aí, mas são meio heréticas até, que dizem que não, Jesus só descobriu que ele era Jesus aos 30 anos. Cara. Ele, até os 29 ele era um cara normal e tal, e ele não sabia que ele era o filho de Deus, mas isso aí não tem fundamento bíblico, né? Biblicamente falando, tem até aquele episódio que Jesus com 12 anos, eles vão para Jerusalém, eles vão voltando com a caravana, percebe que o menino não está lá e perdemos o menino, volta lá, encontram ele estava no templo, debatendo com os mestres da lei, e Jesus, e aí o pessoal fala, né? Poxa, porque você estava perdido? Jesus, não, eu não estava perdido, vocês que não sabiam onde eu estava, mas eu estava na casa do meu pai, que de boa, onde mais eu estaria? Como quem diz assim, né? Então, é óbvio que Jesus, desde de que ele se entendeu por gente, vamos dizer assim, ele sabia da sua missão, né? Perfeito. E aí o autor lá, ele colocava assim, quantas vezes será que Jesus estava ali martelando um prego numa madeira dura? Será que ele não pensava assim, daqui a um tempo, eu que vou ser pregado numa madeira dessa, um prego muito maior do que esse vai atravessar os meus membros. E aí ele faz uma abordagem, ele diz assim, cara, Jesus tinha todos os motivos para ser complexado. Ele tinha todos os motivos para ser uma vítima, para ser vitimista, para ter ansiedade ao nível máximo, para ser um cara que iria sofrer a questão do estresse de uma maneira terrível, porque ele lidava com as coisas e depois de um tempo ele vai lidando cada vez mais com outras situações que são justamente aquilo que vão colocando ele no caminho para aquilo que vai acontecer. E não dá pra gente dizer assim, não, Jesus encarava de boa, pô, ele era filho de Deus, tava na boa. Se fosse assim, não tinha o episódio do Getsemane, por exemplo, né? Sim. Aquele momento de angústia e aquilo tudo lá. E a própria crucificação toda, né? O processo todo. Então, assim, Jesus, de fato, a Bíblia diz isso, né? Que ele é o exemplo para nós. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Jesus, ele aprendeu a obediência pelo que ele padeceu. Sim. Isso aí, se não tivesse na Bíblia, alguém falasse isso num púlpito, eu ia achar estranho. Mas a Bíblia diz isso. Jesus, ele teve que aprender a obediência. Ele foi um homem, de fato, viveu, sofreu. Ele estava sujeito às mesmas questões. Né? Foi levado para ser tentado no deserto e etc. Então, ele é um grande modelo para nós. Né? Ele é um grande exemplo de saúde emocional, saúde mental. Sim. É alguém que... Imagina, você sabendo do teu destino certo, mas você ainda tinha ali o bom humor suficiente para fazer o bem para as pessoas, para trabalhar com 12 cabeçaduras, né? 12 cabeçaduras ali, difícil de... Perdi a paciência de vez em quando com ele. Mas até nessas... até nesse perder a paciência era ali um professorzão, né? Um paizão, um irmãozão e tal. Então, é muito interessante a gente ver a figura do homem Jesus passando pelas circunstâncias, né? E aí a gente vê que as nossas preocupações, Jesus já sabia que ele ia passar, né? Sim. Já tinha certeza que ele ia passar. E mesmo assim, ele não se preocupava com nada. Exato. E a gente, cara, 90% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Jesus... tem aquela história da 90%, 90, sei lá, fala, né? 90% 90% nunca vão acontecer, é só noia da nossa cabeça ou uma ansiedade, né? Mas é interessante que também tem uma outra, estudos mesmo que falam lá sobre, acho que 80%,
que, mesmo que estejam iminentes de acontecer, você não pode fazer nada a respeito, né? Sim. Ou seja, a gente se preocupa, gasta a nossa energia não apenas com aquilo que a gente pode manusear e tratar, Aham. mas com aquilo que a gente não Isso. pode fazer nada a respeito. Perfeito. Por isso que eu falo que quando você estuda a Bíblia, quando você busca esse relacionamento, você entende que saúde mental, ela está diretamente relacionada com a forma como Jesus enxergava, né? Jesus via, Jesus entendia a mentalidade de Jesus. E isso me impacta muito, porque eu sofri muito por causa de preocupação, de ansiedade, sofri muito por causa de medos paralisantes. E eu ficava meio questionando, porque tinha vários versículos da Bíblia, falando sobre não se preocupe, não tenha medo, eu cuido de você, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, você é mais que vencedor. Todos esses versículos, tá na minha mente. Uhum. A questão é que como eu evitava viver coisas em Deus, eu só tinha no cognitivo, eu não tinha na experiência. Então, esses versículos, eles só vão começar a fazer sentido, pelo menos eu entendo dessa forma, quando você de fato passar pela situação onde você vai precisar viver a experiência e esses versículos vão te sustentar. Porque senão, enquanto você foge do problema, enquanto você foge da crise, enquanto você se esconde das provações, ou não aceita, ou não quer viver o processo, e eu posso te falar por experiência própria, você nunca vai, talvez, viver algumas dessas verdades aí da Bíblia. E isso eu questionava muito, sabe? Para Deus, eu falei, cadê essa vida abundante? Cadê essa vida próspera? Cadê essa vida plena, completa? Que o Senhor diz que está aí. Cadê o medo que vai embora? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Cadê? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Cadê? Cadê? Quando eu me perguntava isso, entendia em Deus que ele me falava do outro lado. Cadê a tua entrega verdadeira? Uhum. Cadê todo o teu coração? Cadê a tua vida? Cadê o teu relacionamento? Cadê o teu comprometimento? É incrível como veio muito isso em mim. Quando eu estava na UTI, eu fico, cadê, Senhor? Fala comigo. Onde é que tu estás? Aonde é? Eu falava assim, o que eu preciso aprender com isso? Teve uma hora que o entendimento foi, eu tô falando contigo, só que tu tá tão distante, ou tu tá numa distância considerável, que tu não consegue ouvir a minha voz. Então, às vezes, a gente tá querendo ouvir a voz de Deus sem estar perto dele. Sim. Isso rapidinho. Eu já vivi algumas experiências com Deus nesse sentido, mas teve uma muito marcante em que eu fazia uma oração para Deus e eu estava clamando por um milagre, uma coisa específica. Aliás, alguns milagres, assim. Teriam que ser milagres, literalmente. E eu lembro que eu passei a ter um hábito de fazer uma oração meio afrontosa, assim, para Deus. E eu orava assim, aonde está o Deus de Elias? Cadê aquele Deus de Elias que se manifestava com fogo, com poder? E eu orei isso por um tempo, até que um dia Deus fez uma pergunta para mim: cadê o Elias? Ok, aonde está o Deus de Elias, mas cadê o Elias? Uhum. Aí eu engoli seco, porque eu não poderia bater no peito e dizer, tá aqui, sou eu. Uhum. Porque eu entendi o que ele quis dizer. Sim. Né? É mais ou menos nesse sentido, né? É isso. Quer dizer, a gente às vezes olha e a gente vê, mas Deus fez isso com fulano, Deus fez isso com Abraão, com Moisés, com não sei quem.
E a gente não percebe, tu falaste do processo, né? A gente, vez ou outra, tá falando tal desse processo aqui, né? O que a gente chama de processo é esse caminhar com Sim, Deus, né? sim. A gente tem ali os patriarcas, né? Você tem Abraão. Abraão é chamado por Deus, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Que eu ainda, né? Ou seja, para quem tem toque ou aquela, como é? Pra quem é Para quem é extremamente extremamente organizado e planejado, já era. Fala isso pra Josi. Olha, sai, Eu saía de boa, mas a Josi ia ficar questionando. Não. sai, não tem planilha, não tem base, não tem plataforma, mapa. não tem mapa, só sai. Não, mas para onde é? Eu vou te mostrando. Cara, isso, tem gente que pira com esse negócio, mas Abraão, é por isso que ele é o pai da fé, entre outras coisas, né? Perfeito. Abraão teve uma experiência nesse sentido, né? Sendo chamado a esse challenge aí. Aham. Abraão, a Isaac. Isaac tem suas próprias experiências com Deus, né? Você percebe ali que Isaac, ele não consegue, ele não pode ser um herdeiro das promessas do pai dele, baseado no que o pai dele viveu. Ele precisa viver as suas experiências com Deus, né? Perfeito. Porque ele precisa gerar Jacó. Perfeito. E quando Jacó chega, aí é mais interessante ainda, né? Porque Jacó, ele nasce Jacó, mas ele não pode ser Jacó. Ele precisa se tornar Aham, Israel. Uhum. Né? E o processo para ele se tornar Israel envolve ele ter uma luta com Deus, literalmente, né? Então, quer dizer, ele precisa brigar com Deus, não no sentido de embate antagônico, de inimigos ali, Aham. mas mostra ali a questão de eu estar envolvido. Isso, eu tô no processo. Sim. Eu tô, por exemplo, aquele momento lá, tem muita linguagem ali enigmática e tal, mas tem a questão, o anjo do Senhor, tal, e aí ele toca, quando já vinha amanhecendo, e aí aquele embate ali, aquela briga que durou a madrugada, não podia permanecer pelo dia, aí o anjo do Senhor diz, eu vou revelar aqui que, na verdade, eu tô aqui só porque eu quero mesmo, porque se eu quisesse já tinha acabado com essa briga há muito tempo, né? Aí ele dá um toque na coxa de Jacó, e Jacó fica ali todo desmantelado, só com um toque na coxa dele, né? Ou seja, o processo ele deixa marcas, ele deixa feridas, Perfeito. ele deixa algumas coisas que se tornam ali algo que para nós é um pesar, né? Ele não saiu de lá andando do mesmo jeito como ele Aham, chegou. perfeito. Agora ele estava manco. Perfeito. Só que ele já não sai de lá como ele chegou no sentido espiritual. Sim. Ele teve uma experiência real que o habilita a então não Sim. ser mais apenas Jacó, mas ser Israel. Uma nova identidade, de Deus. né? Uma nova identidade, exatamente. É claro que não é só essa experiência, mas Sim. eu estou querendo frisar aqui a importância do processo, né? Sim. Então, quer dizer, nós estarmos dentro dessa caminhada com Deus, eu estou parafraseando coisas que tu disseste, quando tu disseste, não significa a ausência de problema, Sim. não significa a ausência de questões a serem tratadas, Sim. não significa uma perfeição no sentido de, cara, vai tudo rodar soft, liso, assim, sem nenhuma intempérie, sem nenhum problema. Não, pelo contrário, às vezes é justamente os problemas que são o chamamento para o processo, né? E até isso, cara, a minha mentalidade em Cristo, ela muda, porque problema para mim já não é sinônimo de paralisação ou de falta de sentido, porque hoje eu enxergo cada desafio como parte do processo de uma relação de maturidade e crescimento em Deus. Então, já não é mais sofrido passar, já não é um pensamento ruim ou negativo diante de um problema. Sim. Já é assim, alguma coisa Deus quer que eu aprenda, cresça e amadureça.
Isso faz com que eu já olhe para o problema de uma forma diferente. É o que alguém disse certa vez, né? Já não pergunto mais por quê, mas pra quê, né? Isso, essa é a ideia. Porque não faz mais sentido hoje fugir dessas coisas. Porque enquanto eu estou fugindo, eu deixo de viver aquilo que Deus tem para minha vida. Essa é a grande relação. Porque eu não sou perfeito. Eu tenho coisas a ser tratadas. Eu tenho coisas a ser aperfeiçoadas. Eu tenho coisas a ser E sempre vai ter, transformadas. né? E essas coisas vão ser como? Tratadas, aperfeiçoadas e transformadas. Geralmente é por uma crise, problema, sofrimento, dor. Se fosse diferente, estava lindo. Não tem jeito. E a questão é que a cada momento que eu cresço, amadureço e me desenvolvo, eu preciso ir para um novo nível de crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento. A questão é, vem coisa por aí. Uhum. Vem mais desafio, vem mais... Só que vale a pena. Essa é a questão. Vale a pena passar por tudo isso e depois você chegar num novo nível de relacionamento com Deus o que esse relacionamento com Deus vai ser gerado em todas as áreas da tua vida. Enquanto a pessoa não entender isso, ela vai ficar estagnada. É aquela pessoa que passa ano e mais ano e continua da mesma forma, do mesmo jeito, vivendo os mesmos problemas, os mesmos pecados. E às vezes nem o pecado o cara muda. É aquele mesmo pecado lá. Então, essa é a grande questão. Não é que Deus é malvado, Deus é ruim, e eu preciso viver, sofrer aqui nessa terra. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que Deus quer me entregar. E que eu esteja maduro para receber. Porque o problema não é as maldições que podem vir ou aquilo que o diabo pode fazer na tua vida. A grande questão é que se eu sei gerenciar com maturidade aquilo que Deus tem me dado. Porque os problemas e aquilo que Deus me dá, na verdade, aquilo que Deus me dá, se eu não souber administrar da forma correta, aquilo com certeza vai trazer problema para mim. Então a questão é, eu lembro da oração que eu fiz, e a Josi fez a mesma oração. Eu quero passar pelo processo. Se tiver o que tiver que passar, eu quero. Eu quero passar, porque eu sei aquilo que Deus tem guardado para minha vida. Eu entendo muito bem. E eu não quero deixar isso de lado. Não tem a ver, eu quero deixar bem claro, porque na última vez do testemunho da Josi, eu falei isso, não tem nada a ver com Deus maldoso, que é ruim, que quer te fazer sofrer. Pelo contrário, meu filho, você precisa ser transformado, você precisa passar pelo processo, para que tudo na vida é assim, pô. E também não é uma determinação geral, né? Por exemplo, a tradição conta que Pedro morreu crucificado. Dizem até que ele escolheu morrer de cabeça para baixo, porque ele não era digno, né? De morrer na mesma posição que o seu Senhor. E eu sempre cito muito essa passagem em que Jesus emblematicamente fala para ele entende que ele vai morrer assim, e ele aponta para João e diz, e ele lá, vai morrer desse jeito, né? E a tradição também dá conta de que João provavelmente tenha sido o único deles ali, né, dos apóstolos que se tornaram líderes aí da igreja primitiva, o único que talvez não tenha morrido martirizado, a princípio, pelo menos, né? Então, quer dizer, significa que João é um privilegiado, significa que... Outro dia alguém me perguntou, Rafa, a Bíblia fala de um cara chamado Enoque. Enoque andava com Deus e um dia Deus só... não, vem pra cá, sobe logo. Né? E a pessoa perguntou assim, esse é o desejo de Deus, que a gente fosse tão próximo dele que a gente não precisasse nem morrer, a gente só seria arrebatado? Eu disse, não, claro que não. Senão Paulo seria... não. A gente não pode pegar uma pessoa, um caso específico. Por exemplo, Estevão. Estevão, ele foi morto pela fé que ele tinha em Jesus Cristo.
num olhar humano, a gente vai dizer, cara, essa vida foi uma tragédia. Ele morreu tragicamente. Não era para ser assim. Mas quando ele está morrendo, ele olha e ele vê o Filho de Deus esperando ele. Tá dizendo, filho, você está cumprindo o processo, você está em obediência. Eu estou aqui aguardando você porque você está cumprindo o seu papel. Perfeito. É mais ou menos isso, né? O próprio Paulo, ele vai tomando decisões num dado momento do ministério dele que vão levando ele para a morte. E ele sabia disso. Sim. Porque ele vai, conforme ele vai caminhando, chega um momento lá em que ele vai recebendo várias profecias em vários lugares que vão dizendo, se você chegar em Roma, lá é o seu fim. Ou seja, ele estava sabendo disso, só que ao mesmo tempo ele sabia que essa era a obediência. O caminho da obediência, o caminho da vida dele. Sim. Né? Então significa que todo mundo tem que morrer desse jeito? Claro que não. Significa que eu tenho que pegar o exemplo do Moisés e dizer a minha vida, eu tenho que imitar o Moisés de alguma maneira no que ele agiu. Não. É uma palavra, é um testemunho que nos leva a ter a noção de que nós precisamos nos identificar em Deus. Né? Ou seja, a nossa identidade, nosso encontro com Deus tem que ser particular e real. E Ele vai nos dar o direcionamento para a nossa vida, né? Perfeito. Essa é a ideia. E eu já vi testemunhos de missionários que ficaram, sei lá, 6 meses de joelho num buraco. Outros que passaram por sofrimentos, assim, inimaginários. Falei, meu Deus. Eu me perguntava, meu Deus, será que eu? Será que não estou fazendo nada, não sei o quê. O Espírito Santo me falava, cada um tem o seu processo, o seu propósito. Tu tá num local onde eu te coloquei nesse local. Tu só precisa ser obediente e viver o processo. Perfeito. E saber aquilo que eu quero para tua vida. Ponto. Cada um vai viver o seu processo. Se é para eu estar lá na África passando por sofrimento, físico, ok, mas não é. É para eu estar aqui porque pessoas precisam ser alcançadas aqui, diferente de outros. Então, cada um tem o seu propósito, a sua vida e aquilo que Deus tem para fazer, né? Moisés, hoje eu que vou te fazer a pergunta que tu sempre faz para os nossos convidados. Acho que eu ia me fazer. Moisés, qual é a tua mensagem para o mundo? O que tu queres deixar para todo mundo que assiste a gente, que acompanha, que ouve esse podcast, que hoje ouviu um pouco mais da tua história aí? Sim. Te conheceu, mas qual a tua mensagem final? Rafa, a minha mensagem que Deus tem colocado no meu coração é a seguinte. Se relacione com Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Para que você viva completude em todas as áreas da tua vida. Se relacione com Deus, com o Espírito Santo. Leia a Bíblia. Busque. Até que você consiga enxergar a vida pela ótica de Jesus. Se você fizer isso, você vai estar vivendo o propósito de Deus. Porque é nesse momento que Deus vai te direcionar para fazer aquilo que você tem que fazer aqui nessa terra. Então, é isso que eu busco hoje, sabe? Em cada área da minha vida, seja enquanto pai, seja enquanto marido, seja enquanto profissional, seja na saúde mental, seja nas minhas finanças, seja no meu ministério, não importa. A questão é que eu tenho que buscar tanta intimidade com Deus que eu comece a enxergar a vida como Jesus enxergava aqui nessa terra. E a partir daí, viver uma vida completa em todas as áreas da minha vida. Só vai ser possível se eu entregar todas as áreas da minha vida para Jesus. E eu tenho tido um desafio, porque tem áreas da minha vida
que eu preciso entregar mais para que essa área seja mais ainda transformada. Então a mensagem é: se relacione com Jesus, seja tão cheio do Espírito Santo que todas as áreas da tua vida ela seja transformada e você viva uma vida completa. Essa é a mensagem que eu tenho para as pessoas. Legal, muito bom. Faltava só cantar um hino, fazer a oração final. Foi na cruz, Amém. foi na cruz. Muito bom, muito bom. Cara, foi muito legal te ouvir, né? Apesar de conhecer né? um bocado da história. Eu não contei algumas coisas porque o Rafa já conhecia, ia ficar chato. Eu ia ficar assim, eu já sabia. Não, mas é legal a gente ouvir as histórias, né? Enquanto tu contava ali da tua fase e tal, eu lembrei dos teus cabelos. No meu cabelo enrolado. Cabelinho, eu né? Passava já igual do Alex. Passava já. Quando Moisés botava um boné, era crime, era uma heresia querer tirar o boné dele. Não podia tirar o boné. Porque se tirasse o boné, ia expor toda a minha vergonha. Não podia tirar esse boné. Quando ele saía com o cabelo arrumado, aí pronto, tava ok. Lembra quando a gente foi pra Paragominas tocar? Sim. A gente foi pra Paragominas tocar. Eu lembro que quando eu não passei no vestibular, eu tenho a certeza absoluta que a mamãe ligou pro Rafa. Disse: Rafa, vem aqui com esse menino. Ele tá sofrendo muito, só com vocês mesmo. Não tem jeito. Aí o Rafa aparece lá em casa, vai me buscar, aí a gente sai e tal. Mas enfim, né? Deus tem seus caminhos, né? Ele vai criando as conexões. Verdade. Mas foi muito bom te ouvir. Eu espero que quem acompanhou a gente possa, de alguma maneira, estar sendo edificado, né? Sim. O propósito é sempre esse. E que preste atenção na mensagem, né? Nessa mensagem toda. É legal perceber que toda semana tu tá aqui nessa bancada, né? A gente tá aqui toda semana. E essa história que tu acabaste de contar não é uma história que já acabou. Sim, vai vir muita coisa. O dia que tu morreres e alguém contar a tua história, aí vai ter um final ali, né? Porque a outra parte a gente não sabe ainda. Verdade. Mas enquanto a gente tá viva, a nossa história tá continuando, né? Perfeito. Então toda semana o Moisés tá aqui na bancada, o Moisés tá continuando esse testemunho. E se daqui a um ano a gente fizer de novo um episódio como esse, tu vai ter mais coisa para falar certeza. A respeito do teu relacionamento com Deus, né? Sim, com certeza. E que assim seja, né? Amém, meu. Que a gente cresça nesse propósito e que você que acompanhou a gente aqui possa ser cada vez mais infectado, vou usar essa palavra. Seja impregnado com essa vontade de ter todas as áreas da nossa vida completamente influenciadas por Deus. Perfeito. Amém? Amém. Podemos encerrar? Pode, você que encerra, eu sou convidado. Convidado, eu não digo encerrar. Te vira aí pra encerrar. Tá bom, gente. Guys e guys que tem nos acompanhado até aqui, bênção pra você, mais completude na sua vida. Se você ainda não assistiu o episódio da Josi, a gente mencionou um bocado aqui, Josi, a esposa do Moisés, um testemunho de vida incrível, impressionante, um relato tremendo a respeito de uma vida com Deus. O card vai aparecer agora aqui nesse encerramento e você pode ir acessar direto, tá? Acabou o episódio aqui, pula pro outro, faz maratona aí, tudo que você ainda não assistiu, vai, porque cada episódio é mais completude para sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, galera.